Olá! Vamos decifrar juntos a ciência por trás de uma máquina fascinante e super complexa, o sistema climático do nosso planeta. Para começar, a gente vê direto no noticiário, né? Furacões, ondas de calor, enchentes, eventos extremos que nos fazem parar e pensar. Afinal, o que está por trás de toda essa força? Então, para a gente poder entender esses eventos, a primeira coisa é desfazer uma confusão bem comum. É a diferença entre tempo e clima. Pensa assim, ó. O tempo é a roupa que a gente decide usar hoje, se vai levar guarda-chuva ou não. Agora o clima é o guarda-roupa inteiro, com todas as opções para todas as estações do ano. Um é o agora, o outro é o padrão. Ok? Entendido isso, vamos dar uma olhada nos ingredientes básicos que formam o clima. E vamos começar com aquele que a gente sente na pele, literalmente todos os dias. Muita gente acha que o Sol aquece o ar direto, mas não é bem assim. Na verdade, a radiação do Sol atravessa a nossa atmosfera, esquenta o chão, e é o chão que funciona como uma chapa quente, aquecendo o ar de baixo para cima. E, claro, nem toda a superfície esquenta do mesmo jeito. O nome disso é albedo. É por isso que andar descalço no asfalto escuro num dia de sol é quase impossível, enquanto a areia branquinha da praia é bem mais tranquila. As superfícies claras refletem o calor, as escuras absorvem. Simples assim. O próximo ingrediente na nossa lista é a umidade. Basicamente, é a quantidade de água em forma de vapor que o ar consegue segurar. É por isso que uma temperatura de 30 graus em um lugar seco como Brasília é completamente diferente dos mesmos 30 graus numa cidade super úmida como Manaus. E essa umidade toda está sempre se movimentando num grande sistema de reciclagem de água do planeta. A água evapora da superfície, sobe, esfria lá em cima formando as nuvens e depois volta para a gente como chuva ou neve. E por último, mas não menos importante, a pressão atmosférica. Pode não parecer, mas todo o ar que está acima da nossa cabeça tem peso. E essa força invisível que está nos pressionando o tempo todo é um dos grandes motores do tempo. Certo. Se até agora a gente viu os ingredientes, agora vamos conhecer os chefes de cozinha, aqueles que determinam como tudo isso se combina e cria os climas que a gente conhece. O primeiro grande chefe é a latitude. Para entender fácil, imagine o Sol como uma lanterna. Na linha do Equador, o foco de luz bate direto, bem concentrado. Por isso esquenta mais. Já lá perto dos polos, essa mesma luz chega de lado, espalhada, perdendo força. Depois, vem a altitude. Sabe por que o topo das montanhas é gelado, mesmo perto do Equador? É porque lá em cima o ar é mais rarefeito, mais fino, ele simplesmente não consegue segurar o calor como aqui embaixo. E aqui a gente vê o poder dos oceanos. Eles funcionam como um gigantesco termostato para o planeta. Como a água demora muito mais para esquentar e para esfriar do que a Terra, as cidades no litoral têm temperaturas muito mais estáveis do que as cidades no meio do continente. Agora, vamos sair dos fatores locais e olhar o quadro geral. Os sistemas gigantescos que transportam energia de um lado para o outro no nosso planeta. Um exemplo perfeito de como tudo está interligado é o ciclo do El Niño e da Laninha. Uma pequena mudança na temperatura da água lá no Oceano Pacífico pode acabar causando secas terríveis na Austrália e, ao mesmo tempo, inundações aqui na América do Sul. É impressionante. Esse movimento do ar cria umas esteiras rolantes gigantes na atmosfera. A principal delas, a célula de Hadley, explica por que o ar quente e úmido sobe no Equador, provocando muita chuva, e depois desce, já seco, mais ou menos na latitude de 30 graus, formando os maiores desertos do mundo. E junto com outras duas células, a de Feral e a polar, elas formam uma espécie de sistema de ar-condicionado global, que pega o calorzão do Equador e distribui para os polos, mantendo o equilíbrio climático da Terra. Bom, com esse sistema natural todo desenhado, a gente consegue entender melhor como as atividades humanas estão mexendo nesse equilíbrio que é tão delicado. Um dos impactos mais conhecidos é a chuva ácida. Basicamente, a poluição das indústrias sobe, se mistura com a água das nuvens e depois cai como uma chuva corrosiva que prejudica florestas, lagos e até monumentos. E as próprias cidades acabam criando seus próprios microclimas. Com tanto asfalto e concreto absorvendo calor, elas se transformam em ilhas de calor, ficando bem mais quentes que as áreas rurais em volta. O efeito estufa, veja bem, é um processo natural e vital para nós. O problema é que a atividade humana liberou tantos gases que esse efeito foi intensificado, prendendo mais calor. O resultado é este número, 1,1 graus Celsius de aumento. Pode não parecer muito, mas para a saúde do planeta
É como se ele estivesse com uma febre constante. Esse aumento de temperatura, essa febre, gerou décadas de debates e esforços internacionais para tentar entender e resolver esse desafio. Para lidar com a crise, o mundo tenta agir em conjunto. Desde as primeiras conversas lá nos anos 70, passando por acordos históricos como o Protocolo de Kyoto até chegar no Acordo de Paris. Essa é a história da nossa tentativa de gerenciar coletivamente o clima do nosso único lar. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Agora que a gente entende um pouco melhor as regras desse jogo, a pergunta que fica é: qual vai ser o nosso papel no futuro desse sistema?